Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu venho com um desenho que eu fiz com umas canetas aí, que vocês estão vendo que eu tô tentando tirar a ponta dela. Essas canetas, elas são com uma ponta de... como se fosse ponta de pena. Tinteiro, isso, esse é o nome. Caneta de tinteiro, com bico de caneta de tinteiro. Só que essas três em específico, a preta, a rosa e a laranja... elas começaram a ter problema com o tempo, eu não tava mais conseguindo escrever com elas. E eu falei, o que eu vou fazer, né? Porque assim, o tubo delas, né, tá carregado de tinta, e é aquela tinta líquida, né? Então eu falei, bem, vou tentar abrir. Então era o que eu estava tentando fazer aí no vídeo, como vocês podem estar vendo, né? Eu fui arrancando o bico. Só que eu não achei uma forma da tinta sair com facilidade. Então eu tenho que ficar batendo a caneta nesse potinho de plástico aí que vocês estão vendo. E aí depois de tirar um pouco da tinta, eu resolvi ver o quão intensa ela é. E, gente, é muito intensa. Misericórdia. É muito pigmento num canto só. Que pai amado. Tem que diluir muito pra você conseguir chegar num tom clarinho e tudo mais. Com um tequinho de nada de tinta, entendeu? Aí foi aí que eu percebi que eu também tinha colocado muita tinta no pote. Mas, cara, se parar pra pensar nisso, tem muita, mas muita tinta dentro desses tubinhos aí. Enfim. E aí eu pensei, bem, que personagem meu que tem laranja, preto e rosa? Amanda. Então vamos fazer Amanda. E aí estamos aí com, né, a bichinha sendo colorida. Nesse caso aqui, eu estou colorindo ela só pra testar mesmo a tinta, ver mais ou menos como que ela se comporta e tudo mais. Ver se ela não passa pro outro lado, porque convenhamos, é uma caneta. E normalmente a tinta, né, pensando aqui com os nossos botões, às vezes a gente escreve com a caneta normal e ela sempre vaza pro outro lado. Então eu pensei, será que vai vazar pro outro lado? Não vazou, graças a Deus. Funcionou como uma aquarela, basicamente, entendeu? Bem tranquilo. Também não esperei muito secar. Vocês vão ver depois no final que tá tudo borrado, tudo horrível. Mas é porque a intenção também não era ser bonito. Era só eu ver mais ou menos como ela se comporta. A parte da expansão dela eu achei bem da hora. Vocês vão ver ali uma hora no fundo, que eu vou passar o pincel ali. E, gente, esse pincel é mó fininho. Então, ela expande muito, mas muito fácil. O papel que eu tô usando, não posso dizer que ele é realmente para aquarela, porque ele só tem gramatura 200. Porém, ele tem uma texturinha e tem essa gramatura alta, então eu uso para aquarela mesmo assim, e dá tudo bem, dá tudo certo. Ele dá umas enrugadas, sim, dá muitas enrugadas, mas é um sobrevivente, não é mesmo? E aí eu fui pintando, colorindo aí. Percebi que o preto, quando a gente fala da cor de pigmento, né, chegar no preto puro é muito difícil. Então eles escurecem, começam, né, a colocar muita cor e cor e cor, até chegar num preto assim. E não sei se vocês já pegaram canetinha no final da vida dela. Às vezes ou ela é meio esverdeada ou ela é meio arroxeada, né? Isso depende de como aquela tinta foi feita. E no meu caso, essa tinta preta, ela é meio roxeada. Então, vocês podem ver ali, ó, no teste de mistura, aquela mais escura, parecendo um roxo. Pois bem, foi por causa do preto também. Não é só do laranja e do rosa ali, não. Ele realmente é meio arroxeado. Enfim, aí, só que é aquela coisa, é tão escuro, tão escuro, tão escuro que você quase não percebe, né? Tem que diluir muito pra perceber um tomzinho de roxo. Enfim. E aí é nessa hora que eu comecei a fazer o tipo de um fundo. Eu não sei se eu posso chamar que é um fundo, mas comecei a misturar as tintas ali, porque sobrou tanta tinta dentro do pote que eu queria acabar com a tinta do pote. Eu achei muito injusto ter que, sabe, jogar fora. Então, aí eu fui... depois eu queria fazer o fundo meio preto ali. Vocês podem ver que eu continuei batendo com um negocinho ali. Enfim... eu fiz recentemente um vídeo em que eu fiz coisas bem aleatórias, né? Eu pensei, e se eu gravar durante uma semana, fazer um vídeo, né, de uma semana minha, sobre os desenhos que eu faço quando eu volto do meu trabalho e tudo mais, porque normalmente eu desenho quando eu volto do trabalho. Eu acho que ia ser interessante. Eu vou tentar, né? Não vou estar prometendo muita coisa, mas eu vou estar tentando. Enfim... nesse momento eu já tava querendo acabar com laranja, como vocês podem estar vendo, né? E aí eu comecei a fazer um monte de coisa muito aleatória. E comecei a manchar o desenho todo também. Como se eu já não tivesse manchado. E é isso, basicamente. Depois eu começo a fazer os brilhozinhos com a caneta corretivo. E a caneta corretivo, gente, ela já tava regando. Parecia que ela queria rasgar o papel, porque o papel tava encharcado, tava muito molhado. E aí eu fui tentar escrever o nome dela, tentar fazer os negócios, o corretivo não pegava direito.
Mas é sobre isso, né? E tá tudo bem. Aí eu corto aí, ó. Ficou basicamente assim. E agora, outro dia, nova vida, enfim. Eu resolvi fazer a Amanda claramente de novo. Já tá com o rascunho pronto aí, é só pegar e colorir. Que esse é o nosso objetivo, utilizar esses pigmentos aí. E já coloquei cada um no seu potinho. E aí eu fui colorindo. Dessa vez vocês podem ver que a água que eu tô usando tá limpa, né? A que eu tava usando no desenho anterior já tava suja, que eu tinha acabado de fazer um negócio com a guache. Como eu disse, aquele desenho lá era só pra testar mesmo. E vocês estão vendo que o Godet tá sujo, né? Mas esse sujo tá do outro lado dele. Como o Godet é transparente, vocês conseguem ver as tintas que foi guache que eu utilizei. Mas elas estão do outro lado. Tô usando o lado limpo do Godet. Mesmo que vocês estejam vendo a sujeira dele aí. Enfim. Fui fazer esse desenho da Amanda. Eu lembro que eu peguei uma imagem no Pinterest pra me basear. Não lembro qual. Só sei que eu peguei lá. Eu fiz rascunho no trabalho. Quando o turno ainda tava tranquilo. Enfim. E aí deu pra fazer esse rascunho. Aí ficou guardado por um tempo aqui pra eu poder fazer esse vídeo. Porque, por incrível que pareça, eu acho que do vídeo daquela primeira Amanda pra esse aqui, tem pelo menos um mês de diferença. Enfim, ali era pra ser uma bolinha de fogo, né? Pois bem, complicado. Complicado. Tentei fazer o efeito, mas ficou muito difícil. Mas ok. Agora vamos para alguns fatos curiosos da nossa Amanda, já que a gente tá desenhando ela, né? Enfim, ela é uma personagem da história de Reino Dourado, tá? Ela, das sub-histórias de Reino Dourado, ela é de Júpiter, os jupiterianos. Personagem principal, com certeza. E ela, no caso, tem a mutação aqui de fogo, né? Ela manipula o fogo. Porém, entretanto, todavia, não é qualquer fogo. É o fogo vindo dela, tá? Se tiver algum fogo, sei lá, no fogão, ela não vai manipular aquele fogo nem nada. A única coisa que ela pode fazer é colocar a mão e demorar mais pra ser queimada, né? Porque, enfim, o fogo não é dela. Mas ela teria mais resistência. Gente, quer fazer o que? Eu racho aqui na minha rua agora? Não sei, acho que vocês devem estar ouvindo. Com certeza o barulho dessa moto. Misericórdia. Enfim, ela consegue controlar apenas o fogo que é criado por ela mesma, tá? Então, se tiver um incêndio florestal, ela não vai conseguir estar fazendo nada, a não ser adentrar no fogo e salvar os bichinhos que tá lá e ir embora. Mas apagar o fogo mesmo, controlar a queimada, ela não vai poder estar fazendo, não. Tanto que, uma coisa que vocês vão estar descobrindo depois na minha história, que a ovelhinha, sim, a ovelhinha, gente, Scooby Mai agora, vai descobrir que os elementos, né, tanto dos jupiterianos quanto das venusianas, se fosse possível pegar o DNA deles, né, teria o DNA deles, é código genético, então é algo vindo deles mesmo, não tem... não provém de outra coisa, entendeu? Acho que vocês entenderam. Então a mutação deles, tanto de Vênus quanto de Júpiter, apenas permite eles a utilizar o que veio deles, apenas. Se veio de outro ser até, eles também não conseguem fazer nada com aquilo, tá? Sei lá, se a Amanda fosse manipular o fogo da Summer, ou a Summer manipular o fogo da Amanda, isso não daria certo pra elas também, entendeu? Acho que agora deu pra entender tudinho. Enfim... nesse momento da ilustração eu já tava tipo, misericórdia, o que eu vou fazer? E aí acaba que no meio do processo vocês vão ver que eu vou arregar pras canetas acrílicas e pra guache pra fazer algumas coisas. Dar umas consertadinhas, né? Começou a dar meio ruim, mas enfim. Fato curioso também sobre a Amanda. Ela é a segunda irmã, é um grupo com 4 irmãos, né? A Amanda é a segunda, o Leonardo é o mais velho, né? Porém, mesmo a Amanda sendo a segunda, acaba que ela tem um espírito de liderança maior do que o Leonardo. Então, acaba que ela lidera mais os irmãos. Não que o Leonardo seja fraco nem nada do gênero, tá? É que o Leonardo, ele se preocupa muito com a segurança dos irmãos dele. E algo que nem sempre a Amanda se preocupa tanto. Então, acaba que a Amanda move mais os irmãos a fazer as coisas do que o Leonardo. Pelo Leonardo, ele estava em Júpiter até hoje, entendeu? Mas, enfim, gosto de dizer mais que a Amanda e o Leonardo juntos formam ótimos líderes, entendeu? Eles são maravilhosos, eles funcionam muito bem juntos. São 2 irmãos que raramente brigam. Na verdade, os irmãos de Júpiter, eles são muito unidos. Eles sempre estão juntos, brigam raramente... Sabe, família perfeita. Diferente de Vênus. Vênus já, as irmãs lá tretam toda hora. Vocês vão perceber que, conforme o tempo, que as irmãs, mesmo que eu goste de desenhar elas sempre sorrindo, elas são muito ásperas umas com as outras. Enfim,
famílias são diferentes. Enfim, aqui, como vocês podem ver, eu já tô fazendo ali os negócios com a guache, que eu falei pra vocês que eu ia acabar fazendo, porque, né, eu, infelizmente, não tava gostando dos resultados. Eu queria fazer uns efeitos usando um pouco mais do azul e tudo mais, e a gente não tem azul na nossa paleta, como vocês podem ver. Então eu comecei a apelar pra ele. Eu tive que refazer o contorno, porque enfim, o contorno deu uma sumida ali, mas tudo bem, super normal, tranquilo. Acabou que surgiu ali um fogo no chão, também não tava no roteiro fazer isso, mas acabou que eu fiz, e aí tem esse fogo aí, ela tá passando no meio do fogo, e é isso. Não tinha pensado em nada disso. Eu podia ter feito fogo seguindo o vento, né? Agora que eu tô vendo. Não é burra. Mas enfim, gente, acontece. Coisas improvisadas, acaba acontecendo uma coisa assim. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei essa tinta. Eu não desperdicei a tinta que sobrou ali. Guardei ela, achei um potinho pra guardar. Enfim, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo, tá bom? Tchau!